Voltei. Tá difícil, hein, gente? Uma dificuldade com essa internet. Voltei. A primeira parte já está no feed. Vejam para poder entender agora essa segunda parte. Compartilha, chama alguém para compartilhar. Se vocês quiserem ver todas as parábolas, estão tudo na parte onde estão os meus vídeos, né? Tá no meu feed, onde estão os vídeos, todos os vídeos, tá todas as parábolas ali, tá? Tá a minha série das parábolas, de todos os ensinamentos que eu estou tendo no Clube 459, às 4h59 da manhã, de terça a sexta-feira, tá? Com o Pablo Marçal. O YouTube dele é Pablo Marçal 1 ou Pablo Marcal 1. Não, é Pablo Marçal mesmo, somente Pablo Marçal. E todo dia, às 4h59 da manhã. Não fica gravada, tá, gente? Por isso que às vezes eu não compartilho, por não ficar gravada. A não ser que eu compartilhe o link, mas aí acho que tem um período para a pessoa assistir. Então, o que acontece? No dia 10 de novembro, que é o dia do meu aniversário, eu comecei a anotar, porque eu vinha vendo uma semana antes, quando começou. Começou no dia 26 de outubro, começou as parábolas. Essa do dia 26 tá lá no YouTube. Se quiser ver no dia 26, ela tá lá no YouTube. Essa ainda eu também ainda não anotei. Tem algumas que eu ainda não anotei. Como não fica salva, né? Algumas eu perdi mesmo. Tem umas que eu ainda não fiz a live delas, né? Porque eu não tive esse tino, eu só fui fazer isso no dia 10. Então, eu tiro todas essas coisas que eu estou falando, transbordando na vida de vocês, porque eu assisto, isso queima no meu coração. E uma coisa que ele fala interessante, abra a boca, pega tudo que você está aprendendo, tá? Mesmo que você não aprende até mesmo de cara, você vai estudar depois, mas pega isso e transborde, fale isso na vida de outras pessoas. Faz o que eu estou fazendo aqui com vocês, faça na vida de outras pessoas, porque pessoas estão morrendo todos os dias, porque a gente não abre a boca. E elas estão morrendo não fisicamente todos os dias, não totalmente no físico, mas também no espiritual. Estão morrendo com o espírito condenado, porque a gente não está abrindo a boca. Aqueles que é do reino precisa salvar aquelas outras pessoas que também são do reino, mas estão sendo perdidas por não saber. Tá bom? Então vamos lá? Eu parei no versículo 10 de Lucas 17. Nós estamos estudando, falando sobre Lucas 17, do primeiro capítulo, do primeiro versículo ao versículo de número 10, tá bom? Lucas 17, de 1 a 10. Eu parei justamente no versículo 10, mas eu vou... A gente parou no 10 e voltamos um pouquinho, tá? Voltamos um pouquinho. Para você entender direitinho, senão vai ficar muito grande esse aqui também. Você volta lá na live anterior, no vídeo anterior, tá? Que já está salvo. E vai estar sequencial, tá? É só ver. Eu já sinalizei que é a primeira parte. E agora esse que eu tô fazendo é a segunda parte. Ok? Então eu vou fazer assim. Onde eu parei eu vou continuar, tá? Vamos entender o reino para começar o governo. Chega de ser tolo. Vamos entrar na governança. Eu já até passei por aqui, tá bom? Mas eu vou enfatizar. Governança é do reino, tá? E manifesta o reino. Exemplo. Ele deu um exemplo de tipo assim, ele quer fazer escolas onde crianças sejam, da mesma forma que os esquerdopatas doutrinam as crianças a fazer tudo ao contrário do que Deus manda, ele vai doutrinar as crianças a fazer tudo aquilo que Deus manda. É uma doutrina do reino, é uma doutrina para salvar vidas. Eu não posso nem falar que seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa boa. Uma pessoa, uma criança que ela é treinada desde pequena a ser do reino, a ser governante de si próprio, de si mesma e ser governante para o reino, ela, questionada, ela poderia responder assim, isso aqui é um exemplo, tá? Um exemplo que ele deu, que ele fez sobre os filhos dele, e, né, eu falei isso no anterior, não falei dessa forma, isso veio agora até na minha mente, foi até um exemplo dos filhos dele, mas uma criança que seja treinada dessa forma, vai agir dessa forma, olha só. Né? Você fala para uma criança que ela é feia,
Hoje em dia as crianças é tudo cheio de mimidinha. Falou que eu sou feio. O ego dela não sabe nem que ela é, que se a pessoa falar que ela é feia, ela acredita. Então, se você falar que uma criança é feia, se ela aprender desde cedo o que é o reino e o Criador, ela vai te responder assim: como eu posso ser feio se eu sou imagem e semelhança do Criador? Então você está chamando Deus de feio? Você está falando que Deus é feio? Como pode? Ou você fala assim: você é burro, né? Caramba, você é burro. Como posso ser burro se eu sou filho do Senhor, que é a sabedoria em pessoa? Né? Aí você fala assim: caramba, é verdade. Mas desde então, desde muito tempo, nós vemos sendo desconfigurados. Já escutaram aquela... Eu não gosto de botar coisas seculares não, mas aquela música ela é bem relevante. Da Pitty. Acho que é Olhos de Robô. Não lembro, não sei qual é a música não. O nome da música, não, peraí. Como é? Hoje eu vou. Admirável Chip Novo é o nome da música. Escuta só a música. É um rockzinho, mas é bem interessante, que fala assim: pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde está meus olhos se roubou? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Só que as pessoas falam pra você: pense, fale, come, beba, leia, vote, não se esqueça, pule, seja, ouça, diga, leia, vote, gaste, viva. É mesmo. O tempo todo as pessoas estão falando pra gente fazer e ser do jeito que eles querem que a gente seja. E o jeito que Deus quer que a gente seja, a gente tá sendo? A gente está sendo do jeito que Deus quer que a gente seja? Nós fomos desconfigurados, de verdade, de fato. Para sempre achamos que somos menos do que merecemos. A gente... Todo mundo fala: ah, não. Viu fulano? Fulano agora tá criada. Fulano que merece aquele carro, não. Não merece. Não merece aquele carro. Que isso? Por que a pessoa não merece? E talvez a gente fala que a pessoa não mereça, mas com a mesma intenção de falar para nós mesmos que a gente não merece ter as coisas. A gente não merece ser como Deus quer que a gente seja. Oxe! Jesus veio para mudar isso e muitos não entenderam. E ainda não entendem. Ainda não entendem. Lucas 17. Pare de perdoar, que aí você não se ofende. Como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Lá no versículo 4 está falando assim, ó: se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo: eu estou arrependido, perdoa-lhe. Como Jesus está falando para a gente perdoar 70 vezes 7? Aí vem uma história aí de 70 vezes 7 que eu fiquei cucada. Eu vou estudar sobre isso, gente. Estuda também. Estuda, procura, busca. O que ele quis dizer aqui? Para de perdoar, que aí você não se ofende. Se você botar no seu coração que o tempo todo é a sua obrigação de perdoar e não é de Deus, né? Porque a ira vem dele. A ira não tem que ser sua, né? Você não vai se ofender. A pessoa fala: você é uma vagabunda. Você só vai se ofender se você é, certo? A pessoa chega: você é uma pia, você é uma vaga, ou você é um vagabundo, ou você... Você só vai se ofender se você acreditar que você é aquilo. Se você não crê de verdade que o que a pessoa está falando é verdade e isso não te atinge, você não vai se ofender. Então você não tem o porquê perdoar. Não te ofendeu? Consegue entender? Só que Deus está vendo que ela está fazendo direcionada a você. Só que quando ela faz isso direcionado a você, fala mais dela sobre ela e Deus do que ela sobre você. Qual a ideia? Entendeu? Então, o que é 490 vezes? Boa tarde, minha amiga. Olha, esse vídeo não começou agora. Já tem um salvo lá. É que aqui é uma bênção quando chove e cai a minha internet. E graças a Deus eu consegui pelo menos salvar o que foi encerrado sem eu querer.
sabe? Encerrou assim, ai meu Deus, fui lá, corri, salvei, já postei, para mim não perder o que eu já tinha falado anteriormente. Então esse é o segundo vídeo. O primeiro tá explicadinho. Eu não voltei explicando o que eu já tinha falado, tá? Como eu já tinha postado. Então eu tô dando sequência onde eu tinha parado, tá bom? Então vamos lá. Para entender os 490 vezes, leia Lucas 17, versículo 4. Vou ler. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha. E aí os outros falam, né? Jesus falou que 7 vezes por dia, 7 dias por semana, que é o tal do 70 vezes 7. Mas a gente tem que perdoar nosso irmão 70 vezes 7. A gente tem que perdoar porque tem que perdoar. A gente tem que perdoar porque a gente não tem que carregar a pessoa nas costas. Mas não é exatamente esse 70 vezes 7 que está dizendo aqui. Foi o que eu entendi. Eu vou buscar isso aqui. Vou buscar isso aqui na palavra. Eu anotei tudo. Falei, vou anotar. Isso faz sentido. E que as pessoas que tá fazendo sentido, se tivesse fazendo sentido para elas, também busquem. Que isso aqui é interessante. Vamos lá. Quando fala de 70 vezes 7, Jesus fala na parábola do 70 vezes 7, de perdoar 70 vezes 7, né? Isso é uma outra parábola, né? O que acontecia naquela época? O que ele falou de 70 vezes 7? Aquele negócio. Quem é do reino, quem é reinante daquela época, os anteriores, até mesmo os sacerdotes, essas coisas, vai entender, porque isso vem de sequência em sequência. Porque vai entender o que aconteceu com Jerusalém há uns anos atrás, né? Aí o que acontece? 490 vezes, são 490 anos. Todo o 7º ano da terra, né, era de descanso. Deus fez o quê? Trabalhou 7 anos, 7 dias. No caso, era para o que a gente entende. Deus trabalhou 7 dias, porque dias para Deus pode ser anos, pode ser minuto, pode ser milésimo de segundo, né? Então, Deus trabalhou 7 dias. 6 dias, na verdade. No 7º ele trabalhou. Entende? Então, ele, quando o povo começou a plantar, eles mesmos com as suas próprias mãos, Deus falou que 7 anos eles iriam plantar. 6 anos eles iriam plantar. No 7º ano, eles iriam descansar a terra. Que aí, no 7º ano, eles iam plantar 6 anos. Olha como é isso, como eles iam produzir pra caramba. No 7º ano era o tempo de descanso da terra, mas eles iriam ter frutos, né? Então, era para descanso o 7º ano da terra. Só que eles não era para produzir, era só para cuidar da terra, limpar, né, airar, botar um monte de coisa lá, nutrir a terra, porque quando começasse a próxima colheita, a terra ia estar como? Respirando, limpinha, bonitinha. Imagine como que eles não iam colher no ano seguinte, né? Aí eles iam ficar mais 6 anos só produzindo, plantando, colhendo, plantando, colhendo, mas no 7º ano não era para fazer nada. Entenda isso. Era só para cuidar da terra. Como eles produziam muitos, eles não pararam para descansar. Então eles fizeram isso 70 ciclos de 7. Eles fizeram isso de 7 em 7 anos direto, 70 vezes. Olha isso. Quando Jesus fala que eles vão perdoar 490 vezes, foi porque foi a mesma quantidade de anos que eles ficaram exilados na Babilônia. Por eles não terem descansado a terra por 70 anos. Deus falou assim, agora a terra vai ser descansada, vocês vão ser obrigados a descansar ela, sai daí. Sai daí que ninguém mandou vocês fazerem isso. A ordem era plantar por 7 anos, no 7º ciclo parar 1 ano, deixar a terra descansar, eles iam ter tudo naquele ano, Deus iria com certeza fazer com que eles, né, tivessem os produtos deles, eles não iam perder aqueles produtos, eles iam produzir por 7 anos, 1 ano eles iam descansar, nada eles iriam me faltar, eles iam preparar a terra para aquele ano, e no ano seguinte eles iam voltar a plantar 7 anos, 6 anos depois direto, com todo fervor, mas não foi isso que eles fizeram. Então, o que aconteceu? Eles foram exilados na Babilônia por 490 dias, né, que foram 7 anos, 70 anos, alguma coisa assim.
Ou eu anotei errado? Não sei, gente, eu vou ver direitinho. Mas vamos pesquisar mais. Eu falo isso, eu pesquiso e falo também para vocês pesquisarem mais. Por isso que isso aconteceu, por isso que fala dos 70 vezes 7, né? Porque eles fizeram isso. Foram 70 ciclos de 7 que eles fizeram, que eles plantaram e não descansaram a terra. Quem não cumpre o desfrute, quem não cumpre, é aquele que ama só o trabalho e o esforço. Ele não cumpre porque ele não se sente merecedor de desfrutar. Isso é muito ruim. E quem trabalha por você é Deus, né? E Deus desfrutou, e ele também fala pra gente desfrutar, né? Ele fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, no sexto ele desfrutou, ele só contemplou aquelas maravilhas que ele fez. O Senhor descansou e desfrutou no 7º dia. Ele manda a gente descansar, né? No 7º ano da colheita, mas não descansaram na terra e desobedeceram. O primeiro pecado do mundo não foi o pecado, né, de que Adão foi lá e pecou, de ter desobedecido e tal. A desobediência maior de Adão foi na questão dele não ter desfrutado. E apesar, ele podia tentar no desfrute o tempo inteiro ali. Só que ele queria trabalhar. Se Adão tivesse desfrute, não teria pecado, nem ele nem Eva. Desde o início, Deus queria que fôssemos felizes. A intenção de Deus pra gente, desde o início, era que fôssemos felizes, né? Quando você desfruta, cumprindo aquilo que o Senhor chamou, você não tem espaço para as besteiras do mundo, como traição, rancor, falcatrua, etc. Você não dá espaço para coisas ruins, porque você tem tudo para desfrutar. Então, o descanso é muito importante. É muito importante descansar, desfrutar. É muito importante você contemplar aquilo que você fez. É muito importante quando a gente constrói uma casa, né? E a luta é árdua enquanto você está construindo, enquanto você está fazendo e tal. Mas aí depois que você vê ela arrumada, você vê tudo que você almejou no lugar, tudo direitinho, né? Você desfruta, senta, para, olha, caramba, isso ficou bom, né? Ou tipo assim, isso aí ficou muito bom. Nossa, é muito bom. De verdade, é muito bom. Né? Então, o descanso é muito importante. Pensa na massa de pão, né? Quando a gente vai fazer uma massa de pão e bota aquele levedo todo, né? Aquele fermento de levedura, a gente deixa ela descansar para ela crescer e depois que ela cresce, você vai lá e bota no forno. E aí ela fica um pão maravilhoso. Por quê? Porque você descansou a massa, você deixou ela em repouso para que aquele levedo todo fermentasse, né? Tivesse aquela parte da fermentação, que crescesse a massa. Aí depois tu bota no forno, ela fica uma massa maravilhosa. Muita coisa a gente tem que deixar para descansar. Pensa num quadro também. Eu falo quadro, eu falo parede. Eu pinto aqui em casa, né? Eu pinto. E enquanto eu tô pintando e a tinta tá molhada, parece que aquela cor não tá a cor exata que eu quero. Mas aí, para chegar na cor que eu quero, o que eu tenho que fazer? Deixar secar, deixar descansar. Se precisar dar uma outra demão, a gente vai lá dar outra demão. Mas a gente não pode dar uma demão em cima da outra, a gente tem que deixar descansar. Olha isso. Coisa assim, de Deus mesmo. Desfrute é a chave. A gente tem que desfrutar daquilo. A gente tem que ter a pausa. Tem que ter a pausa daquilo que a gente está fazendo. É igual quando eu tô fazendo mechas no cabelo. Eu preparo aquela mecha, separo, né? Faço a limpeza do fio, onde eu quero que seja clareado, onde eu quero que se faça a limpeza da cor, né? Preparo, coloco lá o produto, fecho aquela mechinha bonitinha, selo ela e deixo ela lá quietinha. Passado algum tempo, uns minutos, né? Eu sempre tô olhando de minuto em minuto. Eu não faço mecha, tipo assim, enche a cabeça da pessoa de papel e deixa ela lá 40 minutos quando vai pro lavatório que eu tudo. Não é assim. Pelo menos eu não faço assim. Então eu vou lá e limpo, vou olhar se tá no ponto. Se não tiver no ponto, eu limpo, né? Faço
averiguação da mecha, faço toda a coisinha, vou lá e fecho de novo, tá entrando. Tem uma mensagem entrando, eu não sei porquê, e aí fica tudo preto aqui pra mim. Vamos lá. 4 anos foi para os judeus. Se você não soltar seu coração, você vai ficar de novo preso e como escravo. Quem fica o tempo todo ofendido pelos outros vira escravo da ofensa daquele que ofendeu, né? Se a gente não tiver o coração voltado para o reino, vamos interpretar a Bíblia como um livro do MEC. A Bíblia tem que ser interpretada com o coração, discernimento e não interpretação de texto. Bíblia é rema, né? O significado da palavra Bíblia é rema. Ela é viva, né? Escrito no coração e não no papel. Como ser grande no reino? Se você disser ao sol que ele que manda, então você está em equivalência. Então você não entra no reino. Porque nem o sol vai entrar. Entenda o reino, né? É discernir com o coração. Porque o fim está escrito lá no início. Já parou para pensar nisso? O fim está escrito no início. Em Gênesis, no finalzinho, vai falar sobre quem era Ismael. O que acontecia, o que queria acontecer com Ismael, né? Então, 490 é as 70 semanas de Daniel, que está batendo nos dias de hoje. Vou estudar sobre isso, gente. Eu botei isso, achei relevante. Opa, se isso for verdade, eu vou estudar. Eu não tô falando aqui como essas coisas fossem verdade absoluta. Eu sempre falei que eu anoto aquilo que eu acho relevante, que faz sentido. E essa parte, como ele falou do Ismael, faz muito sentido. Porque lá no início, que é Gênesis, Deus fala que era com Ismael, que Ismael seria como um bicho forte, né? Ele seria forte como touro. Ele seria muito forte, que seriam ele contra todos e todos contra ele. Esse é o fim. Só que ele fala também, eu tô com Ismael, que ele estaria com Ismael. Que ele não poderia parar no que aconteceu do que ele pôde falar para Abraão, que faria de Abraão uma grande nação. Claro, quem tinha nascido no coração do Senhor para fazer de Abraão uma grande nação, tanto é que é Israel, mas na verdade foi Isaac. Só que aí, né, Sara atropelou tudo, colocou Ismael na frente. Só que o primogênito não é Ismael, é Isaac. Foi ele que nasceu primeiro no coração do Senhor. Só que Ismael briga por essa primogenitura, né? E vem essa briga de primogenitura desde então. Só que Deus falou, eu não posso nem falar para voltar atrás no que eu falei para Abraão. Eu falei para Abraão que ele faria dele uma grande nação. Então Ismael também será uma grande nação. Ele fala, farei dele uma grande nação. Só que ele seria como um bicho brabo. Seria ele contra todo mundo e todo mundo contra ele, né? Mas eu tenho uma tarefa para fazer, gente, em relação a essas coisas aqui, que é estudar sobre as 300 profecias, que está tudo do início de Gênesis até o finalzinho do Primeiro Testamento, né? A Bíblia é um rio de vida. Quando alguém começa a te perseguir, perdoa, porque o problema dele é com Deus e não com você. Então, você não se ofende, entende? Não segura essa pessoa, libera o coração, porque a ofensa que a pessoa está causando é a Deus e não a você. Porque você foi chamado por Deus e você vai ter que estar no propósito. Seu propósito não é ofender, tratar o outro com a ofensa que ele te trata. Tratar o outro com a ofensa que ele te tratou, entende? Você não anda chamando por Deus? Você não anda chamando por Deus? Anda, então, toda vez que você fala, né, que vai se levantar contra mim, você se levanta contra ele, que é o patriarca. Tá, isso aqui foi uma coisinha que eu escrevi. É assim, tipo assim, quando se tem uma pessoa que te ofende, né, e você tem um chamado do Senhor, você tem um chamado do Senhor, a pessoa te ofende, né, mas aí a pessoa até fala assim, né, nessa questão de te ofender, aquela coisa tal. Só que aí você fala pra pessoa assim, você não tá me ofendendo.
Você não está fazendo isso comigo, propriamente. Você pode estar achando que está fazendo isso comigo, mas você não está fazendo comigo. Você está fazendo contra Deus. Quando você me ofende, já que eu sou chamado por Deus, tenho um propósito diante de Deus, eu fui criado por Deus, eu nasci no coração de Deus e tudo mais, você também. Mas quando você me vê com os outros olhos e faz tudo isso, você está ofendendo o Criador. Você está se levantando contra o patriarca, que é o da existência do universo, da criação. Então, quando você se ofende, me ofende, vem contra mim com ofensas, está ofendendo a Deus. Tudo que um irmão faz com o outro, propriamente na visão dele, está fazendo com o irmão, mas na verdade está fazendo com Deus. Por quê? Porque em Gênesis 1, 26 está dizendo: somos imagem e semelhança de Deus. Chama uma pessoa de feio, você está falando que Deus é feio. Você chama uma pessoa de burra, você está falando que a pessoa é burra. Sejamos como uma criança que possa entender: eu não sou feio porque eu sou filho de Deus, sou imagem e semelhança do Criador. Você está chamando o Criador de feio? Ou você é burro? Não, você não pode me chamar de burro, porque eu sou filho do Senhor, que é a própria sabedoria em pessoa. Você não pode me chamar de burro. Entende? Quando você começa a seguir o seu chamado, muitos vão começar a te perseguir por causa dele. Então, entrega na mão do Senhor, porque ele vai resolver. Porque o resolver é dele. Ele que vai resolver. E aí daquele que se levantar contra o Senhor. Aí, né, eu costumo dizer: não luta com Deus. Não entra em guerra com o Senhor. Não faça isso. Vai perder. Vai perder. Vai te laçar igual touro brabo. E não vai ter jeito. Imagine uma pessoa que se levanta contra alguém que foi chamado por Deus. Eu botei aqui: vai perder. Vai perder. E muito. Aí, para finalizar, eu coloquei aqui Mateus 5, né? Mateus 5, as bem-aventuranças, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Eu cheguei a noção disso. Não anotei não. Mas ele quis dizer que humilde de espírito é aquele que precisa do Espírito de Deus todos os dias, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando a gente chora na presença do Senhor, ele colhe as nossas lágrimas e decifra elas, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 10 disse que, no finalzinho, que ele era o homem mais manso na face da terra. Pensa nisso. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você quer ter misericórdia em sua vida, dê misericórdia às pessoas. Tenha misericórdia para as pessoas. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como eu falei agora, quando a gente limpa, a gente consegue ver com clareza as coisas. Então, quanto mais claro seja e mais puro o nosso coração, mais a gente vai entender que às vezes o mal não é a outra pessoa e não é contra a gente. O mal não é exatamente contra a gente, o mal é contra Deus. Então a gente perdoa e coloca na mão do Senhor. Bem-aventurados pacíficos, porque são filhos de Deus. Quem veio para nos pacificar? Jesus. Então, quando a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador, nós estamos falando para Deus que queremos ser filho dele também. Então a gente vai ver ele. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como eu falei, nós seremos perseguidos por causa da justiça. Quem é a justiça? É Deus. Seremos perseguidos por causa de Deus, né? Mas a gente vai herdar o reino quando a gente defende em relação a essa perseguição. Apesar de Deus não precisar de defesa de ninguém. De ninguém. Ninguém precisa falar que Deus é bom, que ele é. Deus é fato. Ele é e acabou. Ele é o eu sou. Mas nós seremos bem justiçados por ele.
A ira dele vai vir com tudo. Bem-aventurados sois quando, por 1000 causas, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem de todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quantas coisas não passaram os profetas que falaram justamente sobre as 300 profecias? Quantas coisas eles não falaram? Jesus não estava nem aqui na terra e eles falavam das coisas que iam vir. E muitos foram, né, condenados, muitos tiveram o fim da vida da forma que Deus queria, muitos foram arrebatados. Mas quando Jesus apareceu e concretizou todas aquelas profecias que os profetas anteriores falaram, e tipo assim, como assim? Né? Ele só tem 30 anos, como que ele está falando de coisas passadas? Ah, ele é um bruxo, ele é um feiticeiro, ele faz bruxaria, ele fala heresias, falaram tudo isso, Jesus. Preferiram inventar uma história sobre Jesus que eles botaram na cabeça deles ao falar, não, esse aí realmente é o Filho de Deus que veio para nos salvar, nos buscar. Só que se os sacerdotes daquela época, tivessem crido de verdade que Jesus vinha para salvar eles, a corrupção deles iria ser exposta. E aí é uma coisa que eles não queriam. Então eles quiseram mais o poder do que a Deus. Por isso que Jesus sofreu daquela forma. Mas também foi necessário, né, para que muitos fossem libertos e entender que eles estavam passando por um jugo que não era de Deus. Estavam passando por coisas que não era o que Deus queria que eles passassem. Então Jesus veio ensinar. Como ele falou, eu não vim trocar, mudar a lei, eu vim confirmar a lei. Eu vim mostrar que o que foi falado antes vai começar a se cumprir. E começou a se cumprir e está se cumprindo agora. E a cada dia mais está se cumprindo. Né? Over delivery, eu falei no primeiro vídeo, né? Ir além. Over delivery, ir além. Hoje é o dia de tocar o terror na terra. Eu falei isso uma vez com uma colega. Cruzes, tocar o terror, que horror. Como assim tocar terror na terra? Como assim tocar o terror na terra? Confesso pra vocês que eu não entendi até hoje. Aí até hoje ele foi no finalzinho e ele falou. O que era tocar o terror na terra? Jesus, que a gente conhece, o Jesus das Escrituras, que fala que ele entra em Jerusalém em cima de um burrico e aquelas coisas todas, é aquele Jesus bonzinho que era o Cordeiro. Ele veio como Cordeiro e morreu por nós. Só que ele falou que iria voltar. Quando ele voltar, ele vai voltar com o governo. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que ele vai voltar com pés como chamas de fogo, com olhos como chama de fogo, a face de um leão. Entende? E ele vem com as mãos reluzentes e ele vem no cavalo branco. Consegue imaginar um cavalo branco, um homem, eu digo exuberante, porque a glória vai ser tão grande que vai ser tão, acho que talvez nem consiga olhar face a face. Um leão e os olhos como chamas de fogo. Isso é o fogo. Vai vir um homem, ou posso dizer assim, veio um menino, um cordeiro para nos ajudar, nos salvar. Ensinou, e agora vocês vão replicar o que eu falei. As pessoas não estão entendendo o que o Jesus veio fazer e replicar da forma que ele falou. E aí o que acontece? Por ele não fazer, para as pessoas não fazer isso, aí ele vai vir com toda a ira. Porque por conta do pecado, e ele vem ensinar para que as pessoas voltassem, né? É uma história bem complexa e ao mesmo tempo muito clara. Eu não consigo repassar para vocês, gente, eu juro que eu não consigo. É muito profundo e eu creio que eu preciso estudar bastante. E aconselho vocês a fazer o mesmo.
A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A gente pode ver 300.000 vezes e cada vez que a gente lê, a gente vai entender diferente. Com essa questão aí, eu já li, eu estou em Joel. Eu estou no livro de Joel. Minto, perdão. Eu estou no livro de Jonas. Eu venho lendo ela como se fosse realmente um livro. Mas só para me saber a cada livro. Eu não leio juntando as histórias, que eu sei que elas não são da mesma época. Mas realmente isso torna as coisas um pouco confusas. E aí, quando ele começou a falar, desde o dia 10 de novembro para cá, que foi o dia do meu aniversário, que a gente não pode interpretar a Bíblia como um livro, e sim discernir a Bíblia com o coração, aí tem uma coisa que embola. E como eu passei batida de algumas questões que eu não entendi, aí embola mais ainda, né? E a gente não deve fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar novamente, vou buscar auxílio em aplicativo, vou buscar auxílio com meu marido, que ele está fazendo seminário, e vou estudar novamente sobre as 300 profecias que vem escrito, que o que está escrito de Gênesis a última, acho que é Malaquias, é sobre as 300 profecias. Aí o Senhor Jesus vem em 3 anos cumprir todas elas. Aí depois que ele cumpre, que ele fala, tá consumado, fala, agora replica aí, gente. Que vocês fizeram esse tempo todo tudo errado. Agora é pra fazer desse jeito que eu tô falando. Mesmo assim, as pessoas não entendem. Me coloco nessa situação também. A gente vai muito pelo que a gente quer, pelo nosso sentimento, pela o que a gente quer fazer verdade de fato, entendeu? A gente vai muito por isso. E é triste, porque o reino é muito mais além disso. E o reino está dentro de nós. E a gente tem que acessar ele. Acessar, fazer o coração queimar pelo reino. Salvar pessoas, ajudar pessoas que estão morrendo espiritualmente todos os dias. Pessoas que estão com depressão. Por quê? Porque elas estão sentindo muita pressão nelas que elas estão com depressão. Olha, é triste, gente. É muito triste. Eu, sinceramente, eu fico assim, Senhor, mas como fazer? O que fazer? Como eu começo? Como eu começo? Como eu faço? Como eu chego nas pessoas? O meu primeiro passo de chegar nas pessoas foi aqui. É o meu primeiro passo de estar chegando junto com as pessoas. Não sou expert, não sou pastora, eu só estou colocando como se fosse uma tarefa mesmo de vida, porque da mesma forma que eu estou fazendo aqui, ao vivo, eu posso fazer quando uma pessoa está do lado. E quando tá uma pessoa do lado que fala, me dá uma brecha, já era, eu falo pra caramba. E é isso que a gente tem que fazer. E eu falo com estranho, tá? Até com estranho, posso estar na fila do mercado. Se me dá uma brecha, eu começo a falar. Não, a gente não sai buscando isso. Aí eu vou sair hoje porque hoje eu vou pregar para um monte. Não, a gente não sai buscando isso. Eu não saio de casa todo dia. Mas quando os meus clientes sentam na minha cadeira, se me dá uma brecha, eu falo do Senhor. Falo do seu amor, falo da sua salvação. Se eu estiver em qualquer outro lugar, se me perguntar, se falar um bom dia, tem dia que eu não tô afim de falar com ninguém. Mas se sentar do meu lado, dentro do ônibus, não, fala um bom dia, eu falo. Me deu uma brecha, eu falo. E as pessoas, tem gente que fala assim, você é cristã, né? Eu, dá pra ver. Eu, legal, que bom. Graças a Deus que eu tenho a marca do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Só quero fazer as coisas certas, me ajuda. Me ajuda para mim não falar nada errado, para mim não escandalizar, para mim não usar dos pequenos na fé, que eu ainda me acho pequena, mas o pouco que eu sei, eu acabar afastando as pessoas. E eu não quero isso, jamais. O que eu mais quero é aproximar cada vez mais as pessoas de Deus. E eu tenho uma vamos dizer, né? Uma meta. Às vezes, né, a gente está falando para as pessoas, com pessoas, quer salvar pessoas, mas a meta maior que a gente tem que ter é salvar os nossos, os da nossa casa. E eu oro muito, peço muito a Deus pelo meu filho,
que eu quero ver de novo. Eu falo, Senhor, o dia que eu voltar a ver meu filho no altar, tocando aquela guitarra, do jeito que ele toca, eu tenho na minha mente as notas da guitarra toda. Porque ele tocava aquela música Rios de Deus, da Nívia Soares. E quando eu escuto essa música, eu só consigo tirar a nota da guitarra. Como é que pode? Na minha cabeça. Porque ele tocava igualzinho. Adorava quando ele ensaiava dentro de casa. Amava. Quando ele chamava até os amigos, mas vou botar o tapete lá fora. A gente ensaiar lá fora, aí arrumava tudo, botava o tapete, botava a caixa amplificadora, botava a pedaleira. E eles tocavam até todo tipo de música. Treinava mesmo, né? Mas eu gostava muito que tocava, muito louvor. Muitos louvores bonitos que meu filho tocava. Até aquela cantarei teu louvor pra sempre. Canta. Foi a primeira que ele tocou na igreja. Com 4 meses de curso de guitarra. Até o menino lá da igreja se surpreendeu com ele. Falou, nossa, eu demorei 4 anos pra tirar uma música. Felipe, 4 meses, 7 meses, perdão. Em 7 meses tá tirando uma música. E eu falei, é muita força de vontade. Só que meu filho deixou o mundo decepcionar ele e ele botou isso pra Deus, como se fosse Deus que estivesse deixando ele. Ele não entendeu. Ele não entendeu, mas eu tenho fé que ele vai entender isso ainda. Ele vai entender que esse mundo não é nada na frente da grandeza de Deus. Então é melhor deixar passar. Eu não vou carregar isso. Eu não quero mais carregar essas coisas no meu coração. Eu não quero mais carregar essas coisas. Sabe? É doloroso pra gente perdoar de imediato. Mas a gente tem que buscar isso todo dia. A nossa identidade, quem somos diante de Deus, o que Deus pensa de nós. E aquela questão de sempre botar na nossa cabeça. Se eu te perdoei, por que você não vai perdoar? Se Jesus veio para pagar pelos nossos pecados, nos perdoando, por que a gente não vai perdoar? Isso dói muito no meu coração. Mas eu tô todo dia calibrando para tirar tudo. Não ficar nada. E o meu coração ficar aberto pro Senhor. Sabe? Para todas as palavras. Tem muita coisa que já... Cada coisa que fala assim, minha cabeça assim... Meu Deus, eu não via por esse lado. Tá? Tem dia na igreja que eu choro tanto. Que aí Deus já fala num profundo tão grande. Até no louvor. E aí quando a lágrima começa a sair, sem eu fazer esforço, eu falei, limpa, Deus, limpa. Que o choro, na verdade, é as coisas ruins que estão dentro do coração, que o coração não quer. Aí a gente começa a chorar pra sair. Aí sai. Aí a gente fica até leve, já sentiu isso? Ai, depois que eu choro eu fico até leve. Sim, porque tudo que tava no coração que era de ruim saiu nas lágrimas. E a gente tem que deixar sair. Antigamente eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha de chorar na igreja, porque quando a gente é uma pessoa acusatória, e eu já fui muito, a gente pensa o seguinte, tá chorando? Você não fez merda na vida. Que tristeza que a gente é, né? Então eu já chorei, eu já condenei muitas pessoas. Quando eu entendi que a condenação não sou eu que dou, não é da minha alçada, não é pra mim fazer isso, agora eu choro bem mesmo. Eu choro, eu danço, eu estico a mão. Tô nem aí porque o outro vai achar. Quero saber, cada dia vai chorar igualzinho. Então, quando eu aprendi o vai cuidar da sua vida, eu aprendi a cuidar da minha vida, expor pra Deus. Pegar minha cruz e me expor pra Deus principalmente. Contar pra Ele as minhas mazelas, falar, Senhor, eu não consigo sem Ti, não consigo. Gosto muito da pastora Thalita, acho que é Thalita Moraes Soares, não lembro o sobrenome dela. Mas ela tem um que eu botei até aí no meu feed, tem um pedacinho de uma pregação dela que ela fala. Quando você fala pra Deus que você não consegue, aí Ele fala, agora você consegue. Quando você fala assim, Senhor, não tô pronta, aí fala, não, agora tá pronto. O nosso eu. Aí Deus fala, vem que agora que é do jeitinho que você tá que eu quero, né? Tendo um coração humilde, tendo um coração entendido que a gente precisa da sarça. E a gente precisa da sarça e a gente também precisa ser a sarça. Arder para outras pessoas. Gente, fica com Deus. Muito obrigada
Mais uma vez para quem entrou. Oi, eu vi aqui agora que eu tô vendo, pastor Ailton Siqueira, meu querido pastor, da Igreja Batista Nova Filadélfia, aqui do Jardim Paraíso, onde eu estou congregando agora. E eu quero cada vez mais me achegar a essa família, sabe? E cada vez mais. A gente sai um pouco machucado de algumas situações, mas a cura tá vindo por completo, né? Tá vindo por completo. E muito obrigada, família Nova Filadélfia, por isso, tá? Do Jardim Paraíso. Beijo no coração. Vamos orar? Fazer uma oração rapidinho? Só para agradecer? Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esses momentos, por esses minutos. Mesmo com a conexão caindo, cortando meu vídeo pela metade, mas o Senhor estava aqui presente. Muito obrigada, Deus, porque eu senti o seu calor em mim. Muito obrigado, Pai, porque mesmo eu tendo o temor de falar as coisas, Senhor amado, que eu estou sentindo no meu coração de falar, com medo até mesmo de ofender ou até mesmo falar algo errado, eu sempre busco, Senhor amado, e até mesmo auxiliar as pessoas, por mais que eu possa estar falando alguma coisa que não seja relevante, que as pessoas busquem no Senhor a relevância, Pai. E que eu também busque, que eu aprenda cada dia mais e mais e mais de Ti, e que eu possa, Senhor amado, assim como eu estou entendendo aos poucos, mesmo que aos poucos, que é o Seu reino, eu possa passar para as pessoas que o reino do Senhor é grandioso e o Senhor está esperando por todos nós lá. E que nós possamos, Senhor amado, ser generais de guerra, que nós possamos entrar no Seu exército e lutar contigo, Senhor amado, em nome de Jesus. Nos capacita, nos proteja, nos dê discernimento, nos dê entendimento, Pai, em nome de Jesus. É o que pedimos nesta manhã, neste dia, nesta sexta-feira, dia, Senhor amado, dia 3 de dezembro de 2021. O ano está acabando, mas o Senhor, a Sua presença não acaba, Senhor amado, conosco. Ela sempre permanece. Então, muito obrigado, Senhor amado, pela Sua presença em nossas vidas. Graças te damos. Muito obrigado, porque o Senhor nos ouve todos os dias. E muito obrigado por o Senhor nos ajudar a ter acesso a Ti todos os dias. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de todos. Ai, amanhã não tem live. Só terça-feira, tá? Então, amanhã eu vou buscar a estudar um pouquinho mais. Vou começar o estudo das 300 profecias, pra gente debater, conversar. Queria muito que vocês debatessem comigo, fizessem pergunta. Algumas pessoas entram, ficam um pouquinho, saem. Outras pessoas vêm depois. Deixa a pergunta nos comentários. Se eu conseguir responder, eu vou responder. Aqui eu não souber responder, pode ter certeza que eu vou estudar para responder. Tá bom? E vamos nos ajudar uns aos outros. Que eu sou sua serva, assim como vocês são também meus servos. Nós servimos uns aos outros. É como se fosse um saco de laranja, tá? Que tem várias unidades de laranja. Mas quando elas são espremidas, elas viram uma jarra de suco. Com todas as laranjas dentro. Olha que delícia. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até terça. Próximo estudo. Vamos estudar o que vocês acharem necessário. Correr atrás para estudar. Busque alguém para estudar também, assim como eu faço. Em nome de Jesus, tá bom? Beijo, fica com Deus. Até terça, beijão. Canal no YouTube eu tenho, tá? Fabiana Castilho SBC. Eu posto esse vídeo lá, posto minhas coisas, meus trabalhos de cabelo também. Dá uma força, se inscreve lá e curte, tá bom? Beijo.